Fala pessoal do Sou Mais Enem, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje é sobre eutrofização. Eutrofização é um fenômeno onde a gente vai encontrar a morte dos seres aeróbicos daquele local. E esse fenômeno, pessoal, ele começa, se inicia com um grande lançamento de matéria orgânica em um ambiente determinado. Quais ambientes vão eutrofizar? São ambientes aquáticos. Aqui eu coloquei alguns pra gente. Rios, lagos e alguma região litorânea do oceano. Uma praia, por exemplo. Vale ressaltar aqui, pessoal, que é mais difícil a gente eutrofizar o oceano, uma região litorânea, uma praia, e um rio, em comparação com um lago ou uma lagoa. Por quê? Porque o lago, a lagoa, é um ambiente fechado. Já um rio é um ambiente aberto que vai desembocar no mar. E o mar, por sua vez, ele é muito grande, então é mais difícil ele ser eutrofizado, mas pode acontecer. A questão aqui é o seguinte, o que dá início a esse processo chamado eutrofização? Esse primeiro tópico aqui, que é o lançamento de matéria orgânica. Então, por exemplo, o lançamento de esgoto in natura, sem ser tratado numa lagoa, ele pode gerar esse evento chamado eutrofização. Agora a gente tem que pensar o seguinte, de acordo com o que a gente viu na ecologia, matéria orgânica ela é boa para o ambiente. Porém, se ela for em excesso, excessiva, ela pode gerar esse processo aqui, que vai ter uma drástica consequência que a gente vai ver aqui embaixo. Outra coisa importante, quais são os seres que se alimentam de matéria orgânica, pessoal? São os seres chamados de decompositores, que são os fungos e bactérias. Dentro dessa categoria de decompositores, a gente pode encontrar grupos aeróbicos, que vivem usando o oxigênio, e grupos anaeróbicos, que obviamente vivem sem precisar do oxigênio. Então, quando um excesso de matéria orgânica é lançado num lago, automaticamente quem vai gostar disso? Os decompositores, certo? Como nesse ambiente ainda tem uma quantidade muito grande de oxigênio, os decompositores que começam a se proliferar, a se multiplicar, são justamente os decompositores aeróbicos. Então agora, pessoal, a gente tem que pensar uma coisa muito importante. Se a quantidade de decompositores aeróbicos começa a crescer, o que acontece com o consumo de oxigênio da água? Aumenta, certo? Então, se aumentar o consumo de oxigênio, automaticamente a concentração do próprio oxigênio dissolvido na água diminui. Então, se diminui a concentração desse oxigênio, o que vai acontecer aqui? Rest in peace, né? Vai acontecer a morte dos seres aeróbicos. Então, peixes vão morrer, crustáceos vão morrer, seres aeróbicos aquáticos, de modo geral, vão acabar morrendo. E aí, quem vai se aproveitar disso? Os decompositores que não precisam do oxigênio, os anaeróbicos. Então, no final, esses decompositores vão se proliferar e vão acabar liberando vários gases, como sulfeto de hidrogênio, que gera um odor muito ruim, o odor de podre, de um ambiente eutrofizado. E qual seria a solução para esse problema? Se for um ambiente fechado, tem que ser uma remoção com alguma escavadeira, por exemplo. Tem que remover a matéria orgânica. Se for um ambiente aberto, como um rio, o próprio rio vai levar essa matéria orgânica embora e o oceano vai dispersar. Então, dispersando essa matéria orgânica, a gente consegue recuperar esse ambiente. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.